Bom dia aos profissionais da imprensa, bom dia aos que nos acompanham pelas redes sociais. Estamos aqui hoje praticamente a nossa linha de frente no combate à pandemia. Então eu, nossa vice-prefeita Ana Paula, secretário de Saúde Leonardo Prates, secretário de Gestão Tiago Dantas, secretário de Mobilidade Fabrício, secretário de Ordem Pública João Xavier, secretária de Ordem Pública Marise Sastinet, secretário de Promoção Social Kiki. Estamos aqui o superintendente da Transalvador, Marcos Vinícius, o nosso diretor-geral da Guarda, Maurício Lima, e o nosso inspetor Marcelo, todos participando desse ato de nomeação de 165 novos servidores que prestaram concurso público e que nós vimos preparando todo esse processo para que hoje pudéssemos fazer a nomeação. Nomeação essa que chega no momento decisivo do enfrentamento à pandemia. E o objetivo maior destas nomeações é reforçar a nossa equipe, é ampliar a nossa capacidade de poder atender o momento de dificuldade que a cidade está passando nesse momento, mas em especial para levar mais proteção às famílias de Salvador. Então, com o recrudescimento da pandemia, necessário se faz uma série de decisões, uma série de ações, e vai ser muito importante poder contar com esses novos profissionais que vêm com o espírito de fortalecer a equipe essa que, para nossa honra e orgulho, é a melhor equipe do Brasil. Então, hoje nós estamos convocando 30 agentes de trânsito e transportes, 2 fiscais de serviços municipais que vão atuar na SEDU, 3 agentes de fiscalização que vão para a Secretaria de Ordem Pública, 10 agentes de salvamento aquático, 93 guardas civis municipal. Vocês lembram, o concurso era para 50 vagas de imediato. Nós já convocamos o dobro. 93 estão sendo nomeados hoje, e os outros 7 ainda estão encaminhando documentação, estão cumprindo as exigências legais para em seguida nós nomearmos. Nós também estamos nomeando hoje 18 psicólogos, tem mais 2 em fase de também apresentação de documentos, e 29 assistentes sociais. São 30, tem mais um assistente social também apresentando documentação. Então, primeiro, nós estamos aqui fortalecendo muito a nossa área social do município, com um total de 50 novos profissionais que vão ajudar na proteção, no amparo, principalmente as pessoas em situação de rua. E aí eu quero parabenizar o secretário Kiki, toda a equipe da nossa área social, que tem, durante o toque de recolher, estão nas ruas, convencendo as pessoas que estão em situação de rua a aceitarem o acolhimento, para virem para nossas unidades. Nós temos vagas. Vocês lembram o esforço que nós fizemos ano passado para abrir uma série de vagas em nossa cidade, para oferecer o acolhimento institucional às pessoas em situação de rua. Então, nós temos muito orgulho de dizer também que nosso problema não é de vagas. Nós temos vagas para atender as pessoas que estão nas ruas. Então, a nossa equipe está em campo, convencendo de que é necessário que aceitem o acolhimento. Os guardas municipais vão ajudar muito nas medidas hoje que estão em vigor, e outras que nós vamos anunciar nessa manhã. Medidas essas necessárias por conta da necessidade de realizarmos isolamento social nesse momento.
como também todos os outros agentes de salvamento, de fiscalização de serviços municipais e de trânsito, que estão sendo extremamente demandados nesse momento, não só para cumprir o toque de recolher, mas também as outras medidas de isolamento social que nós, ao longo desses anos, ao longo desse último ano, adotamos em nossa cidade e que agora, infelizmente, estamos tendo que avançar em novas medidas, porque assim exige o avançar da pandemia. Então, eu queria assinar aqui os atos de nomeação. Aqui está o ato de nomeação dos agentes de trânsito. O ato de nomeação dos fiscais de serviços municipais. E aqui, de toda a galera da área social, assistentes sociais e psicólogos. E aqui estão as portarias autorizando para fazer a nomeação ainda hoje, porque são da administração indireta, a Transalvador e a Guarda Municipal. Então cabe lá a Marcos Vinícius e a Maurício fazerem hoje a nomeação dos agentes de trânsito e dos guardas civis municipais, porque fazem parte da administração indireta. O que nós estamos fazendo hoje aqui, gente, se eu fosse escutar os especialistas em gestão no Brasil, nós não estaríamos contratando pessoas, aumentando as nossas despesas com pessoal nesse momento, diante de um cenário de indefinição que vive o país por conta da pandemia, e sem uma clareza na previsão da arrecadação. Eu me lembro muito bem, John Lennon está ali, e seu filho Pedro, ano passado, em todos os eventos que eu ia durante a campanha, nas sabatinas, nas entrevistas, eles estavam lá, a Comissão de Guarda Civil Municipal, fazendo um apelo para esta nomeação. E no caso de John Lennon, ainda que nós convocássemos logo 100 primeiros, para que pudesse chegar a vez dele, ele fazia um apelo: Bruno, ó meu filho aqui, sou pai de família, preciso ter uma oportunidade de trabalhar, ainda mais nesse momento de crise. Então, essa convocação tem também uma grande preocupação com a questão social do nosso município, com pessoas que estão sofrendo por conta da pandemia, pela escassez, pela falta de oportunidade de empregos. Então, desejo a boa sorte a John Lennon, que representa aqui a Guarda Municipal, a Daniele Vital, que também é Guarda Municipal, a Jaqueline Souza Gonçalves, fiscal de serviços municipais, a Raíssa Sena, assistente social, a Edila Maria Gama, psicóloga, a Aline Macedo Santos, agente de trânsito, e a Maurício Silva Oliveira, agente de salvamento aquático. Fizemos a nomeação de vocês por entender que o trabalho de vocês é imprescindível nesse momento e que nós vamos juntos superar essa dificuldade que a cidade está passando, vamos dar a volta por cima, vamos voltar a crescer e vamos poder principalmente garantir o funcionamento de todos os serviços essenciais e a prestação de serviços públicos de qualidade, como fizemos ao longo desses últimos anos. Boa sorte a vocês nessa missão, que Deus ilumine a caminhada e vamos juntos, porque aqui nessa prefeitura a palavra de ordem é o enfrentamento à pandemia. É isso que eu tenho feito desde o primeiro dia que assumi a gestão como prefeito e toda a nossa equipe mobilizada com o objetivo principal, maior, de salvar vidas
e de amenizar os máximos os efeitos da pandemia em nossa cidade. Então, passada aqui a etapa da nomeação desses novos servidores, nós queremos anunciar nessa manhã, como eu já havia antecipado na semana passada, que nós estamos assumindo o Hospital Salvador. O Hospital Salvador será um novo hospital exclusivo de combate à pandemia, mais um hospital de campanha que nós estamos, nesse momento, anunciando e que vamos colocar à disposição da cidade. Hoje, no Hospital Salvador, nós temos 20 leitos de UTI e 40 leitos clínicos. Com essa decisão que nós estamos tomando nessa manhã, nós vamos colocar mais 20 novos leitos de UTI e mais 80 novos leitos de enfermaria. Com isso, todo hospital, nós teremos 40 leitos de UTI e 120 leitos de enfermaria. Vai ser um dos maiores hospitais de campanha da cidade. Eu quero voltar a enfatizar isso, que é muito importante, para deixar claro para todo mundo, que às vezes a gente vê os cards rodando nas redes sociais, que não ajudam em nada, só fazem atrapalhar os fake news. Mas hoje, aqueles 10 leitos que nós abrimos sexta-feira lá em Valéria, já estão todos ocupados. Com aqueles 10 leitos que nós abrimos, apesar de não haver um reconhecimento do governo federal, porque são leitos em tendas, com aqueles 10 leitos nós restabelecemos o número que nós tínhamos anteriormente em Salvador de leitos de UTI. O que nós estamos fazendo aqui é um esforço a mais, diante da necessidade do momento, porque o momento requer esse esforço. E sempre a Prefeitura trabalhou lá atrás com a meta de 250 leitos, chegamos a 226 leitos, e não avançamos mais, porque não foi necessário naquele momento, mas a gente sempre disse que essa era a meta a ser perseguida. Com esses novos 20 leitos de UTI, nós vamos chegar a 246 leitos de UTI em Salvador. Portanto, dentro da meta que nós sempre buscamos e objetivamos para o enfrentamento à pandemia. Prefeito, vai parar por aí? Há perspectiva, sim, inclusive, de ajustes internos no funcionamento das nossas unidades. Ao longo do dia, o secretário Leonardo Prates vai anunciar que 24 unidades de saúde, onde nós temos os consultórios odontológicos, fazemos atendimento bucal, esses atendimentos estão suspensos. Nós não vamos mais fazer atendimento bucal e vamos transformar estas salas em espaços que irão funcionar como leitos de enfermaria. No total, aí nessas 24 unidades, nós poderemos atender 75 pessoas. Então, vejam vocês que na prática são mais 75 leitos de enfermaria que nós vamos estar disponibilizando, porque pode prestar todo o pré-atendimento ao paciente, depois fazendo o respectivo encaminhamento. E por que, líder do governo Paulo Magalhães, que está ali acompanhando e nos assistindo, nós estamos fazendo isso? Gente, em mais precisamente 11 dias, dia 10 de fevereiro, a realidade de Salvador era completamente diferente dessa realidade de hoje. Em 11 dias, os números cresceram de forma expressiva. Ontem, e eu falei com o governador durante todo o final de semana, ontem, por último, antes de tomar a decisão de ampliar o toque de recolher, quando nós conversamos, qual era a realidade? Salvador com 80% de ocupação dos leitos de UTI, porém, quando nós regularmos todos os pacientes que estão nas UPAs, que estão, por exemplo, nos gripários, que estão demandando leitos de UTI, nós vamos chegar
a praticamente 100% de ocupação dos leitos de UTI. E aí não havia outro caminho que não adotar aquelas medidas que têm e tiveram todo o meu apoio. Inclusive, nós estaremos hoje nas ruas, a partir das 18 horas, equipe nossas, essas que nós estamos reforçando com a condução dos respectivos secretários e dirigentes que estão aqui ajudando no cumprimento. Bares e restaurantes terão que fechar às 18 horas. Às 20 horas, todos os estabelecimentos fechados da cidade, sem clientes dentro. Vamos garantir o transporte para que as pessoas possam retornar às suas casas de trabalho, mas efetivamente, às 20 horas, as pessoas têm que sair do seu local de trabalho e retornar às suas residências. Essas medidas se fazem necessárias nesse momento. Vocês sabem, desde o dia que assumiram a prefeitura, nós trabalhamos muito, rezamos muito para não ter que anunciar medidas desse sentido, mas nós sempre deixamos claro que havia um risco de ter uma nova variante, que havia o risco de ter uma nova cepa, e que, apesar da situação estar sob controle, nós tínhamos o risco de perder o controle, e que se isso viesse a ocorrer, nós teríamos que adotar medidas de isolamento social, que foi o que o governador anunciou ontem, e o que eu vou anunciar aqui agora, novas medidas de isolamento social. Então, eu estou determinando, a partir de amanhã, e aí, Maurício, diretor da guarda, você já comunica também a Júnior Magalhães, para retirar a iluminação de todos os campos e quadras da nossa cidade. Então, todos os campos e quadras, a partir de amanhã, estarão fechados em Salvador. Nós não permitiremos a utilização desses equipamentos públicos. Também, a partir de quarta-feira, nós vamos fechar novamente todas as praias de Salvador. Estou dando um prazo de 48 horas, porque eu sei que barraqueiros, ambulantes, pessoas que comercializam seus produtos na praia, ainda tem hoje e amanhã para se organizarem, mas a partir de quarta-feira, todas as praias estarão fechadas novamente em Salvador. Da mesma forma, a partir de quarta-feira, todos os clubes sociais estarão fechados em Salvador. Com isso, a fase 3 foi totalmente desativada. Vocês lembram da fase 1, que tinham ali shopping centers e algumas outras atividades. Na fase 2 tinham academias, bares, restaurantes, salões de beleza e algumas outras atividades. E na fase 3, que estavam cinemas, teatros, agora estavam clubes sociais, estavam parques públicos que nós já havíamos fechado. Com isso, nós desativamos 100% da fase 3. O momento requer isso. E aí, eu preciso chamar a atenção, gente, para vocês, que se nós estamos com problemas na rede pública de saúde, na rede privada, infelizmente, a situação ainda é mais grave e é pior. Por que você está dizendo isso, prefeito? Porque eu conversei com os prestadores esse final de semana. Ontem à noite recebi um relatório. Poucos ainda não chegaram a 100% de ocupação dos seus leitos. Primeiro, porque aumentou muito a demanda de Covid, mas segundo, porque existem unidades que estão enfrentando uma série de outros problemas de saúde, a exemplo de AVCs, de doenças do coração, e que as pessoas requerem UTI e não podem ser desmobilizadas de uma hora para outra. E a gente tem a certeza disso quando a gente começa a ver quem está procurando as nossas UPAs. São pessoas que têm o plano de saúde e que não estão conseguindo nenhum hospital da cidade para utilizar o seu plano. E estão vindo para as nossas unidades. Em nenhum momento da pandemia, na primeira onda, isso ocorreu em Salvador.
Está aqui Leonardo Prates para afirmar, para constatar isso. Em nenhum momento. A rede privada suportou toda a demanda de quem tinha plano de saúde. Hoje não. Hoje já está vindo essa pressão para nossas unidades, ocupando os nossos leitos. Então, muita gente que tem dinheiro, que às vezes reage a essas medidas de isolamento social, e muitos fazem isso porque sabem que tem um plano de saúde e pode recorrer à unidade. Eu quero dizer a vocês que essa realidade mudou. Então, até mesmo quem tem um plano do melhor hospital de Salvador, e, por exemplo, a Aliança, já teve que fazer um apoio no Hospital Cardiopulmonar, abrir 25 leitos lá, diante do cenário de gravidade. Então, por mais que tenha dinheiro, tenha a condição que for, precisa ter a consciência que, nesse momento, a cidade já não dispõe de mais leitos de UTI para atender quem tem um plano de saúde. Então, esse esforço precisa ser em conjunto de todos nesse momento, de forma tal que eu peço que compreendam, convoco a população mais uma vez para nós nos unirmos. Não adianta, a gente está aqui contratando novos profissionais para ajudar a proteger as vidas. Não adianta a gente estar ampliando os leitos de UTI, de enfermaria, para salvar as vidas das pessoas. Se não houver um compromisso, um pacto com a cidade, da necessidade de usar máscara, de evitar aglomerações, é inadmissível. Eu sei que foram casos isolados e prontamente a guarda atuou, seja uma ou outra praia ontem, ou uma aglomeração que teve especificamente em algum local, porque à medida que chego nas minhas redes sociais, à medida que chego nos meus WhatsApps, de imediato a gente aciona a nossa equipe. E a ordem é apreender tudo, é lacrar o espaço, é interditar, inclusive caçar o alvará. Então, ontem na Ribeira, de imediato, a equipe estava lá atuando. Todas as denúncias que chegam, a gente atua, e o cidadão pode ajudar denunciando, mas pode ajudar muito mais ainda evitando as aglomerações nesse momento. E aí eu preciso ser sincero, como sempre fui, e verdadeiro. Essas medidas de hoje não descartam medidas mais necessárias ao longo dessa semana. E nem eu, nem o governador, nós não hesitaremos em ter que fechar tudo. Em ter que desativar a segunda fase e desativar a primeira fase. Se houver risco do colapso. O risco existe? Existe. Está aí. Esperamos que essas medidas que nós estamos adotando surtam efeitos. Vamos abrir mais leitos essa semana, tanto prefeitura como governo do estado, para descolar do colapso, mas se os números estiverem crescendo na proporção que estão, não restará outro caminho que não a gente avançar para desativar as demais fases. Na sexta-feira, nós tivemos aquela reunião com o ministro Pazuello para tratar de vacinação e de diversas outras questões. Concretamente, o que eu posso noticiar a vocês é que, fruto de uma demanda nossa, do secretário Léo Prates, minha, desde quando nós estivemos lá em janeiro no Ministério, nós pedimos a antecipação do processo de vacinação da influenza. Então, ele anunciou que para o Norte e Nordeste, essa vacinação começa com um mês de antecedência. Foi o máximo que ele conseguiu antecipar, porque por nós já estaríamos vacinando. Então, essa vacinação começa 15 de março. Nós já estamos preparados para isso, tendo em vista toda a logística e infraestrutura que nós montamos para o enfrentamento à pandemia. Também teve uma notícia boa,
que se confirmar o calendário de vacinas, ou seja, a quantidade de doses que ele tem para receber, teria condições de, no meado de março, 15 de março, dar uma palavra final, mas muito provavelmente teria condições de, no mês de março, disponibilizar dose a mais para imunizar os trabalhadores da educação. Então, se confirmar as 4.700.000 doses que tinha agora até o final de fevereiro, mais 47 milhões de doses até o final de março, mais 56 milhões de doses até o final de abril. Se essa previsão fosse confirmando, até porque o calendário que ele apresentou chega a um total de 450 milhões de doses até dezembro, que é quando a gente teria a perspectiva de imunizar toda a população, mas se confirmasse as vacinas de fevereiro e de março, teria condições aí de incluir os trabalhadores da educação como público prioritário. Sobre essas vacinas que vão chegar, ele informou que seria entre o dia 24 e 28, espero que se confirme, e trouxe uma novidade, onde até então 50% das doses os estados são obrigados a reter e distribuir 50% das doses para os municípios. Como houve uma redução da previsão inicial do Instituto Butantan, que eram de 9 milhões de doses para 4 milhões e 700, ele estava autorizando os estados a não reterem, a repassar 100% das doses para os municípios. Então, dessas 4 milhões e 700, a parte que venha para a Bahia não terá retenção de 50%, será totalmente distribuída, porque, segundo as palavras do ministro, ele já tem o IFA, já estão produzindo as outras doses, então ele tem a certeza da segunda dose. Também informou que em 15 dias o Brasil estaria produzindo, chegaria em produção plena, tanto das vacinas do Instituto Butantan, como da Fiocruz, da Oxford AstraZeneca. Então, seria 800 da Sinovac, 400 mil doses da Fiocruz por dia, 1.200.000 doses por dia, e com isso regularizaria o fornecimento de vacina. Segundo ele, na visão dele, era a única forma de qualquer país ter condições de suprir a sua demanda, era tendo uma produção própria, e que o Brasil, em 15 dias, começava aí com a sua produção própria, e com isso teria condições de atender a demanda. Sobre a autorização para municípios e estados comprarem vacinas, que é o que nós vimos tentando, ele afirmou que nós passássemos os nossos fornecedores para o governo federal, que o governo federal tinha condições de comprar todas as vacinas que estivessem disponíveis, e, segundo ele, o problema era de fornecimento e não de recursos. Teria 20 bilhões disponíveis para aquisição das vacinas, então não havia necessidade, os municípios que já têm um ônus um ônus maior nesse processo, porque o governo federal fornece, os estados distribuem, mas quem aplicam são os municípios. Então, diante das limitações financeiras dos municípios, que o governo federal compraria, iria encher o PNI e aí distribuiria para os municípios, de forma tal que eu irei fazer o meu papel, que é comunicar aos fornecedores que eu vinha conversando, fazer essa ponte com o governo federal, até porque, se aí o governo não adquirir, a gente voltar a discutir esse assunto e poder ter autorização para fazer a aquisição das vacinas próprias e acelerar o processo ainda mais na nossa cidade. Eram essas as notícias que nós tínhamos para hoje. Agora me colocar à disposição de todos e todas vocês. Tá bom. Bom dia, prefeito. Bom dia. Prefeito, é o seguinte, na hora que eu cheguei ali, tinha um grupo de concursados, professores, e eles me abordaram perguntando o seguinte: no dia 5 o senhor teria feito uma live anunciando que na semana seguinte, ou seja, na semana do dia 8, convocaria esses professores. Não é verdade. E Como é que eu vou convocar professor Adriele com a aula fechada? Exato. Aí a pergunta é... Eu disse, quando retomar a educação, a aula presencial, nós vamos convocar. Não faz sentido convocar professor agora,
com as aulas paralisadas, os professores em casa sem trabalhar. Sim. Então, quando formos voltar, quando tiver uma data, com a devida antecedência, nós vamos convocar e nomear os professores, porque há essa demanda no município, há essa necessidade, mas com as aulas presenciais. As providências internas já são todas tomadas. O secretário está aqui informando. Hoje, retoma as aulas virtuais, videoaulas, e não há necessidade, né, de a gente trabalhar com todo efetivo. Então, num momento como esse, de escassez de recursos, a gente contando aqui cada real, né, eu tenho que ter responsabilidade. Acho que aqui ninguém faria diferente. Ok. Obrigado, Adriele. Não. Prefeito, bom dia a todos. Bom dia, Noel. Não segura não. Pronto. Prefeito, na sexta-feira o senhor falou um pouquinho que é elevado, me parece que o valor para montar tendas e que poderia assumir o Hospital Salvador. Hoje o senhor anuncia em que a prefeitura assume esse hospital, mas a situação continua crítica e mesmo assim, desculpe até a insistência, existe a possibilidade da implantação de hospital de campanha, exemplo da Paralela? Vamos lá. Nós vamos agora para substituir o etnoide, porque vocês ficam com aquela imagem na cabeça. Vamos para o terceiro hospital de campanha. Então, o Sagrada Família, que nós aumentamos lá 40 leitos. O Hospital Santa Clara, que nós alugamos o hospital todo, contratamos o hospital todo, tem 30 leitos. Então, só esses dois já suprem lá o etnoide. E agora vem mais 20 no Hospital Salvador. Enquanto a gente tiver alternativas do ponto de vista econômico melhor, nós vamos seguir essas alternativas. Não tenha dúvida disso. Então, essa é a lógica. Tenho ainda outras alternativas que eu não quero anunciar aqui para não criar expectativas, até porque isso depende de um lado da parte burocrática e outra depende também da condição de você ter como botar para funcionar. Por exemplo, Noel, sábado eu tive que ligar para Cascavel, que é secretário executivo do Ministério da Saúde, para pedir 40 respiradores. Magnamed, não é isso? É o nome? Magnamed, que é o melhor respirador que tem. E 40 monitores. Para quê? Para abrir o Hospital Salvador. Então, eu quero lembrar vocês que não é só a estrutura física, não. E hoje nós temos já estruturas físicas montadas na cidade. São respiradores, monitores, bombas de infusão e principalmente profissionais. Que já começamos a ter dificuldade de contratar na cidade por conta de restabelecermos os leitos anteriores. O governo também, essa semana, abrindo fonte nova, restabelece. Não estou aqui para defender ninguém, mas também os números de leitos no interior foram ampliados em relação à primeira onda, porque os cards que estão circulando nas redes sociais não fazem referência a isso. Dão até muito mais ênfase a leitos clínicos, que todos nós sabemos aqui que o problema maior nos leitos de UTI. Leitos clínicos, vocês estão vendo aqui a manobra que a gente está fazendo, vamos abrir 75 nas 24 unidades de saúde nossa. O problema são leitos de UTI, pelos insumos que requer a unidade e pela a qualificação que o profissional precisa ter. Experiência, emergência, urgência, médico intensivista, então não é fácil. Então nós temos outras alternativas. Inclusive, Noel, você que cobre muito a área de esporte, ginásio de esporte que nós abrimos em nossa cidade, como o ginásio de esporte lá de Itapuã, de São Marcos, que podem ser alternativas até do ponto de vista econômico mais barato do que montar uma tenda e mais rápido. Próximo. Prefeito, Gil, do Jornal Correio. Prefeito, eu queria que o senhor deixasse claro a partir de quando a prefeitura assume a administração do Hospital Salvador e por quanto tempo duram essas medidas que o senhor anunciou, todas essas medidas que foram anunciadas hoje. Essas medidas duram por 7 dias.
Então, campos e quadras a partir de amanhã. E praias e clubes a partir de quarta, por 7 dias. Esperamos que nesses 7 dias nós possamos conter o crescimento da onda. E aí, durante a semana, nós vamos avaliando se não serão necessárias medidas mais restritivas ou se há condições de, no futuro, pensar em flexibilizar alguma dessas medidas. O Hospital Salvador nós estamos anunciando hoje, agora são questões burocráticas, ou vai ser a locação, ou vai ser a requisição administrativa. No decorrer do dia, a gente chega a essa decisão e o caminho será o que for mais rápido. Vamos contratar emergencialmente, já estamos aí acabando, nos reunimos durante o final de... Gente, final de semana todo foi de trabalho, reunião com o Ministério Público, reunião com a organização social para assumir o Hospital Salvador, reunião pedido para o Ministério da Saúde para viabilizar mais respiradores e monitores. Então, essas conversas ocorreram no final de semana, finalizam hoje, mas a ideia é ou alugar ou fazer requisição administrativa, o que for mais rápido, e contratar uma organização social para assumir imediatamente a gestão do Hospital Salvador, mantendo os leitos atuais, operando os leitos atuais, os 20 de UTI e os 40 de enfermaria, e ampliando aí com mais 20 leitos de UTI e mais 80 de enfermaria. Oi, prefeito. Brenda, do BNews, tudo bem? Tudo bom, Brenda? Deixa eu te perguntar sobre os deliveries. Você pretende permitir uma ampliação do horário ou vai ser o mesmo que já foi divulgado? Pronto. Ontem, quando o governador, nós conversamos para tomar essa decisão, eu conversei com ele que havia uma demanda do segmento que eu havia recebido aqui na sexta-feira, representantes da Brasel, para ampliar o horário de delivery. E depois, ao final, nós chegamos à conclusão que poderíamos ampliar até as 23 horas. Então, o delivery que estava funcionando até as 22, agora funciona até as 23 horas aqui em nossa cidade. Prefeito, tem havido um número muito grande de ambulâncias de outras cidades aqui em Salvador, na porta dos hospitais. Tem a ideia desse número, o que é que representa e se isso vai ter alguma solução? E, em seguida, vacinação a partir dos 70, como é que está isso aí? Estou na fila. Vamos lá. Os hospitais têm portas fechadas, Renato. Na verdade, as ambulâncias vêm para as UPAs. Por exemplo, prefeito de Feira, lá chegou a 100%. Também temos conversado, também tem conversado com o governo do estado, solicitou que antecipasse o toque de recolher. A prestação da saúde ela é universal. Nós não podemos negar atendimento à saúde de ninguém, não iremos fazer isso. Então, as pessoas que chegam do interior, que chegam às UPAs, elas são atendidas, como um cidadão baiano que são. Por isso que é importante essa ampliação de leitos no interior que ocorreu, por isso que é importante que essas medidas que nós estamos adotando em Salvador, outros prefeitos tenham que adotar ou possam adotar nas suas cidades. Não adianta só Salvador ou Salvador e Feira fazer um esforço e as outras cidades do entorno não fizerem. Então, meus amigos, meus colegas prefeitos com quem eu tenho uma relação de uma vida, né, diante da minha atuação profissional, se eu puder recomendaria que essas medidas que nós estamos adotando aqui, que elas possam ser replicadas no interior. Isso tem que ser um esforço de todos, todas as autoridades. E também com o apoio da população, com a participação decisiva da população. Em relação às vacinas, Renato, nós paramos em 83 anos. Assim que tiver a confirmação do dia que chega e a quantidade de doses para Salvador, tanto que nós começamos o recadastramento já hoje para planejar e também para, por exemplo, eu falei, né, no dia que nós apresentamos, nós tínhamos nos nossos arquivos
um universo de 6.800 idosos acima de 90 anos, que eram quem tomava a vacina influenza regularmente. Quando nós fomos vacinar, foram 9.300. Foram quase 3.000 a mais. Da mesma forma, os acima de 85 anos. E o governo federal, ele distribui essas doses com base nesses dados da influenza. Tanto que nós estamos pedindo a suplementação das doses, que as doses sejam completadas. Então, nós estamos recadastrando para já mandar as informações mais precisas e para nos organizar melhor. Mas eu acho que com essas doses que estão por vir, darão apenas para atender os idosos acima de 74 anos que estão na primeira fase e o restante dos trabalhadores da saúde, que são um universo aí de 17 mil trabalhadores que ainda não foram vacinados em nossa cidade. Vencida a primeira fase, a gente entra na segunda, aí estão os idosos acima de 60 anos. E o amigo, eu peço que tenha cuidado, inclusive eu quero aproveitar para dizer que essa é a última coletiva de imprensa de forma presencial nesses próximos 7 dias. Todas as outras agora serão virtuais. Sentirei muito a presença, a ausência de vocês, porque vocês já fazem parte da minha vida, dessa convivência diária, mas agora nós vamos ter que nos ver pela telinha. As próximas serão todas virtuais. Bom dia, prefeito, senhores. E você, principalmente, Renato, se cuidar. Não se preocupe não, que ninguém vai se desempregar, não. Bom dia, prefeito, aos senhores todos. Já aproveitando esse clima de despedida, falar um tiquinho de política, né? 2-1. Despedida não, quem não vai morrer, mas despedida do contato presencial. Prefeito, o senhor sentiu uma boa vontade, uma disposição do ministro Pazuello em ajudar, em dialogar? E o que é que o senhor achou dessa manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira? Vamos lá, Matheus. Sim, o ministro, se vocês me perguntarem, isso não escondo essa minha posição de ninguém, sempre disse isso, fui um dos primeiros a chamar a atenção. Onde foi o erro do Ministério da Saúde? Foi não ter lá atrás adquirido as vacinas, fechado os protocolos com a devida antecedência, em especial no caso da Pfizer. Mas depois, principalmente, que iniciou um processo de vacinação no mundo, e com a chegada da vacina Sinovac do Instituto Butantan, o Ministério da Saúde acho que acordou para a vida, e aí de lá para cá, né, a gente percebe a disposição total do Ministério de ajudar, de comprar as vacinas, de distribuir com a máxima brevidade e também de ajudar apoiando em outras iniciativas. Nós conversamos sobre aquela questão da ocupação dos leitos. Ele começou a reunião tratando por produção e eu disse que por produção não dava, tinha que ser por leito aberto, habilitado. Da mesma forma que eu falei, outros prefeitos fizeram coro nesse sentido, inclusive o presidente da Frente Nacional, Jonas Donizete, ele ficou de analisar para nos passar uma posição sobre aqueles blocos financeiros, né? Então, hoje, por exemplo, o Léo tem um superávit, recursos no Caixa da Saúde que a gente não consegue gastar, que são para outras áreas que não são prioridade nesse momento, como saúde bucal, por exemplo, ou são recursos que, para a gente poder utilizar, nós temos que fazer uma complementação de 80% do valor, e isso inviabiliza. Então, tem um projeto de lei 259/2020 tramitando na Câmara, e o Ministério se comprometeu que é para quebrar esses blocos, já que os recursos estão aqui, dos municípios, não faz sentido, né? Você não poder utilizar. Vocês sabem a conta da saúde, que eu não tenho escondido de ninguém aqui em todas as coletivas. Então, ele ficou de apoiar, ou seja, o Ministério da Saúde apoiaria a aprovação dessa lei, pelo menos essas foram as palavras do ministro. Em relação à manutenção da prisão do deputado, eu concordo. Acho que tem que se respeitar as instituições, a democracia. Nós não podemos estar fazendo incitação à violência. Não se resolve ou se questiona
determinado posicionamento, estimulando o outro com radicalismo, né? Então, a gente percebe cada vez mais o sentimento na sociedade contrário a esses extremismos. Extremismo não é bom para ninguém, não é saudável para nenhum país, principalmente o nosso, onde a democracia ainda está em fase de consolidação. Então, eu sou a favor da manutenção da prisão do deputado, como ocorreu, e ele agora vai responder o devido processo, tem que ter direito ao contraditório e ampla defesa, e ao final do julgamento deve ser cumprido conforme vem ocorrer. Prefeito, bom dia. Bom dia. Alan Dantas, da... Oi, Alan, tudo bem? Tudo bem, prefeito. Duas questões. Há unidades particulares que têm piscinas, têm quadras, que eles têm atividades além das escolares. Se esse decreto de hoje implica nessas atividades, porque clube social tem piscina, também tem quadra, tem campo, se isso abrange esses espaços. E com relação à Vitória da Conquista, a Prefeitura de lá decidiu não estender o decreto do toque de recolher, preferiu manter aquele primeiro. Qual o impacto disso quando as prefeituras não estão alinhadas assim para tentar frear essa segunda onda da Covid? Obrigado. Primeiro, não está nesse decreto atingindo condomínios residenciais. Eu lembro muito bem que isso ocorreu quando nós fechamos as academias. Em geral, também fechamos as academias dos prédios, mas nós não estamos fechando, a priori, as áreas verdes dos prédios, as áreas livres com as quadras. Volto a dizer, isso não significa que amanhã ou depois nós tenhamos que tomar medidas nesse sentido, mas nesse momento não. Em relação à Vitória da Conquista, eu sempre tenho dito isso aqui, as pessoas estavam naquela ansiedade defendendo a retomada da educação. Um decreto estadual se sobrepõe ao decreto municipal. É o que vale ao decreto estadual. Então, não tem como a prefeitura questionar. Pode até dialogar, discutir, tentar flexibilizar, conversar, como nós temos feito, dialogando, não se sobrepondo, porque o decreto estadual tem uma força, né, que se sobrepõe ao decreto municipal. Ou cumpre ou cumpre. Então, e a polícia, eu ouvi aí o governador dizer que vai cumprir, eu só acho. Prefeito, mas existe uma determinação, se não me engano, do STF que dá autonomia para... Estados e municípios. Isso. Estados e municípios. E o decreto estadual, ele é estadual para todo estado, se sobrepõe ao municipal. Eu falava isso aqui na época da educação, não adiantava a prefeitura tomar a decisão de voltar à educação, que não iria voltar, tinha que ser algo dialogado, construído, consensual, até... Estava lendo matéria ontem lá em São Paulo, a pouca adesão ao retorno da rede pública, só 17%. Né? Não, agora, isso do ponto de vista de estabilidade, acho que nesse momento nós temos que nos unir. Deixar de lado as questões políticas. Passou a eleição, diferente daqui de Salvador, a eleição lá em Conquista foi muito disputada, acirrada, até o segundo turno, definiu nos últimos minutos. Então, acabou a eleição. Agora o que as pessoas esperam é a união das autoridades. As pessoas, gente, o sentimento maior hoje é de aflição, é de angústia, é de preocupação. As pessoas esperam de nós, dirigentes públicos, a capacidade de protegê-las, de dar a segurança necessária. E é isso que eu tenho feito aqui, como sempre fiz. Passei o final de semana conversando com o governador Rui Costa. Amanhã eu vou me reunir com o Bolsonaro. Quero o melhor para a minha cidade, para as pessoas da minha cidade. Vou a Brasília em busca de recursos. Disse isso claramente em todas as minhas sabatinas, em todas as minhas entrevistas, que teria a melhor relação possível institucional com o governador, com o presidente da República, e que deixaria de lado questões políticas, que sempre prevaleceria o melhor para a minha cidade e para as pessoas da minha cidade. E não estou aqui para dar conselho a ninguém, mas se pudesse recomendar a todos os gestores que têm a obrigação nesse momento de enfrentar essa crise, essa guerra,
Já é difícil, gente, a gente, nesse trabalho em parceria, nesse trabalho junto, enfrentar. Vejam vocês, eu estou falando aqui de 11 dias. Há 11 dias atrás, nossa conversa era outra em relação à pandemia. Os números estão aí, tem mantido a média de 60 e poucos % de ocupação dos leitos de UTI, temos condições de reabrir mais, está relativamente sob controle, passamos o pior, as festas de janeiro, final do ano, e vejam vocês, em 11 dias, e aí, o que é que foi isso, prefeito? Uma nova cepa, uma nova variante, que chegou em outros lugares do mundo, que chegou em Manaus, que chegou no Rio Branco, que chegou em cidades do Pará, que já chega forte no estado do Ceará, também está chegando forte aqui no estado da Bahia. E diante dessa realidade, não há outro caminho que não adotar essas medidas que nós estamos adotando e mais do que nunca ter espírito público e nos unirmos para enfrentar um adversário perigosíssimo que é o coronavírus. Prefeito, bom dia. Bom dia, o senhor, de certa maneira, respondeu o que eu queria perguntar ao Matheus, mas eu gostaria de enfatizar mais. Primeiro, a medida provisória de guerra destinava um dinheiro, pelo que se sabe, não foi aplicado todo ainda na área de saúde. Estados e municípios têm gasto muito, principalmente com a abertura de leitos de UTIs que vocês pagam, os municípios e o governo pagam, mesmo quando não estão usando. Segundo, essa situação de comprar vacina. Afinal de contas, o Ministério não tem os contatos que prefeitos e governadores têm para comprar novas vacinas? Vamos lá. Hoje tem 2 laboratórios que estão fornecendo ao governo federal. Nesse cronograma que ele apresentou de vacinas que seriam adquiridas, tem a previsão de pelo menos mais 4 outros laboratórios. Então nós teríamos aí pelo menos 6 tipos de vacinas diferentes. Aí, Salvador, Curitiba, até Manaus. E aí, diante do estado de crise que vive Manaus, o primeiro prefeito a falar foi de Manaus, pedindo essa autorização ao Ministério para adquirir as vacinas. Depois veio Rafael Greca de Curitiba, depois veio um outro prefeito, e eu em seguida falei, defendendo esses pontos todos aqui que eu já relatei, e no final fechando no enfoque da questão da vacina. E ele respondeu por último, depois da abordagem de todos os prefeitos, essa forma geral, essa questão da vacina, e disse, passem os fornecedores, nós vamos comprar todas as vacinas que estiverem disponíveis. Então, quem vocês estão conversando, em que estágio esteja de negociação, passe para a gente que a gente adquire. Eu irei fazer isso, irei passar o contato do nosso fornecedor, farei essa ponte lá com o Ministério da Saúde, e espero que ele tenha condições de adquirir. Tem algumas outras vacinas que ele alegam as questões burocráticas. Então, por exemplo, a da Janssen, da Johnson, queria o pagamento antecipado de 25%. E para isso ele disse que precisava mudar a medida provisória, porque hoje ele não tem condições de fazer o pagamento antecipado. Então, tinha outros laboratórios que estavam esbarrando nas questões legais e burocráticas, e que ele estava forçando para ver se conseguia transpor sem ter que alterar alguma legislação nesse sentido. Mas tinha a disposição de comprar. Segundo ele disse, eu tenho aqui 20 bilhões de reais para comprar de vacina. Isso é mais do que suficiente. Então não há necessidade das prefeituras, dos governos investirem em vacina. Deixe os recursos de vocês, que já estão comprometidos nesse momento, para outras áreas. Passe para a gente os fornecedores. Nós vamos passar, esperamos que ele tenha condições de comprar, e se não tiver, aí sim nós vamos voltar a discutir, dizer, nós passamos, vocês não compraram, nós queremos comprar. O dinheiro da medida provisória, se eu não me engano, viu, Cristóvão, foi aí que sobrou aqueles 4 bilhões de reais que surgiu aquele projeto de lei para o apoio
ao transporte público, que acabou sendo vetado pelo presidente, e que amanhã eu estarei lá em Brasília, vou procurar o senador Rodrigo Pacheco para conversar com ele sobre essa questão do transporte público. Então, ele apresentou um cronograma de habilitações de leitos, do quantitativo que tem. Só para você ter ideia, Cristóvão, na época do auge da primeira onda, chegou, se não me engano, a 7 mil leitos no Brasil. Hoje estão funcionando 11 mil leitos. E mesmo assim não estão atendendo a demanda. O que ele queria era mudar a forma de remuneração por produção. E houve uma reação, eu sei, dos governadores, e ocorreu também uma reação nossa dos prefeitos. E nós esperamos que pelo menos faça como nós estamos fazendo aqui em Salvador, que nós mandamos para a Câmara, vocês lembram disso, uma autorização legislativa para os leitos que não estão ocupados, mas estão disponíveis, até porque, né, você não mobiliza um leito de um dia para o outro, nós remuneramos 70% do valor. Então, eu até dei essa sugestão, que ele pudesse fazer da mesma forma. Prefeito, bom dia. João, site Classe Política. Bom dia aos colegas. O próprio ministro Pazuello, no início de janeiro, falou que entre fevereiro e março, teria uma enxurrada de vacina. Estamos no dia 22 e parece que caiu por terra sobre isso. São ressalvas. Mas o que eu queria falar é o seguinte: em virtude disso e da expectativa que no próximo dia 15 de março o Brasil possa distribuir 1.200.000 vacinas diariamente, existe um plano, em virtude dessa linha também crescente aqui na Bahia e em Salvador, existe um plano de mobilização de leitos clínicos e de UTI para os próximos, até chegar essa distribuição diária, não sei quanto que vem desse 1.200.000 para Salvador, enfim, dentro dessa logística? Veja, é importante, até para não ser um estímulo para as pessoas achar que com a chegada da vacina o problema está resolvido de imediato. Não está. Nós deixamos claro, quando nós começamos o processo de vacinação, que nós precisávamos ainda manter todas as medidas de isolamento social, até porque você toma vacina, a dose de reforço é com 28 dias, e só entre 30 e 60 dias começa a fazer efeito. Então, nós estamos falando aí de 60 dias entre a primeira e a segunda dose e fazer efeito. Então, não dá para estar associado a questão de leitos com o processo de vacinação, é óbvio. Quanto mais a gente acelerar a vacinação, menos pessoas, né, vão precisar de leitos de UTI. Então, essa lógica do leito, a gente sempre ficou aqui, claro, porque não fazia sentido você ter leitos funcionando sem ter demanda. Então, houve uma mobilização maior na primeira onda, à medida que os números foram cedendo, os leitos foram sendo desmobilizados, e agora eles foram ampliados novamente porque os números cresceram. No caso de Salvador, eu disse a vocês, nós já restabelecemos os leitos que nós tínhamos anteriormente. Nós estamos aqui anunciando hoje novos leitos a mais. Só não restabelecemos ainda de clínicos, mas não é o problema maior. Com essa manobra aqui hoje, que a gente está fazendo de 24 unidades de saúde, a gente já passa. Porque hoje a gente teria um déficit de 71 leitos clínicos. Nós vamos abrir aqui 75 só nessa manobra administrativa. É uma decisão administrativa isso. Então, e não é o maior problema. O maior problema a gente sabe que são os leitos de UTI. Isso precisa ficar claro. Então, a lógica sempre foi essa. Agora, nós também precisamos ser claros com vocês, e isso tem um limite. Qual o limite? É o limite financeiro? Não. É o limite de estrutura? Não, porque quando a gente não tiver estrutura montada, alugada na cidade, ou disponível para alugar na cidade, nós vamos montar. Só que você tem uma série de insumos, e o principal aí é respirador e equipe, que compõem o leito de UTI. Estou dizendo a vocês que solicitei no final de semana 40 respiradores e monitores para o governo federal. Vou até amanhã para lá para ver se agilizo para chegar aqui essa semana para poder a gente botar esses novos leitos para funcionar. E aí estamos mobilizando a equipe.
que é também, vocês têm escutado os depoimentos de médicos. Hoje mesmo teve uma matéria sobre o SAMU, falando do trabalho do SAMU na emissora de televisão, e o depoimento de profissionais que estão 11 meses sem trabalhar, sem descansar um final de semana. Então há também uma estafa, um cansaço mental, físico, psicológico. Então, qual vai ser aí o limite da gente poder avançando isso? É sempre pessoal e os insumos. Mita, parece que nós, da imprensa, deixamos passar batido aquela que talvez seja a notícia mais importante com relação a isso. O senhor falou em insumo, o IFA. Surgiu uma notícia no final de semana de que a China e a Índia poderiam ceder a tecnologia para se fabricar o IFA no Brasil, que acabaria com os nossos problemas de ficar esperando e o IFA não chegar. Sem o IFA não se faz vacina. Verdade. O ministro falou alguma coisa com prefeitos e governadores sobre esse assunto? Não, falou que o IFA estava assegurado para produzir 1.200.000 vacinas por dia. 800 do Instituto Butantan e 400 da Fiocruz. Então, que nós entraríamos em produção plena em 15 dias, ou seja, capacidade máxima, porque já tinha os insumos assegurados. Agora, eu defendo quebra de patente, defendo também que o IFA seja compartilhado. Não há como, nesse momento, se sujeitar às regras comerciais existentes, porque o mundo está em estado de exceção. Gente, bom dia, obrigado, fique com Deus. Pois não, desculpa. Ok, bom dia. Bom dia, eu sou G. Santos. Prefeito, eu gostaria que o senhor falasse com as pessoas que estão assistindo Vossa Excelência agora, aquelas pessoas que elas não estão obedecendo, porque tem muita gente que não está obedecendo. E a gente está vendo essa morte, o que está acontecendo. Por favor, conversa aí, fala com eles, viu? Para obedecer. Amém? Fala Obrigado. Agora. Matheus, faça sua pergunta que eu já fecho agora. Peraí, deixa eu gravar aqui então, rapidinho. Agora sim. Prefeito, como sempre, o senhor disse que ia encontrar com o presidente Bolsonaro. Eu queria que o senhor falasse rapidinho sobre os assuntos que serão tratados, de forma resumida, por favor. Veja, eu vou participar da agenda lá, do evento de inauguração, de lançamento da Agenda Mais Brasil, que é um evento com os prefeitos, onde principalmente a Secretaria de Governo está explicando toda a lógica, todos os métodos e procedimentos para se demandar os recursos perante o governo federal, para a celebração de convênios e de parcerias. E nessa ocasião estará com o presidente Jair Bolsonaro. Mas não tenha dúvidas que hoje os maiores problemas dos prefeitos são vacinas, remuneração dos leitos de UTI, transporte público, que é um problema geral. Então, ou que o governo faça vistas grossas para o veto dele ser derrubado, ou que edite uma nova medida provisória. Nós temos demanda de recursos, de projetos importantes para a cidade, até porque nós estamos enfrentando a pandemia, a palavra de ordem é a pandemia, mas nós temos que seguir tocando as obras, as ações, programas e projetos que são importantes para a cidade, principalmente para ajudar aí na geração de emprego e renda. Porque depois da pandemia, a gente sempre diz, vai ter aí a pandemia do desemprego, né? Então, nós temos que estar preparados para isso. Da importância da manutenção do auxílio emergencial. Então, dá uma palavra nesse sentido, porque está garantindo o sustento de milhares de famílias. Então, tendo essa oportunidade, iremos tratar sobre esses temas. E aí, aproveito a oportunidade, atendendo aí a um conselho de G. Santos, e que é verdade. Nesse momento, todos nós precisamos estar em alerta máximo. Estamos próximos de ter um colapso na rede pública de saúde e na rede privada. E só há uma maneira da população colaborar, é usando máscaras. A gente insiste nisso, mas é fundamental a utilização de máscara. Eu dou o meu exemplo. Eu participei de vários eventos de campanha. Durante a campanha, com todos os protocolos, conforme a lei estabelece, em nenhum momento, deixar de seguir as regras, e não peguei pandemia.
E um dia, jantando, e é justamente por essa lógica que acaba a gente adotando a medida para fechamento de bares e restaurantes às 18 horas. E aí, jantando, muito provavelmente, não posso afirmar, com o deputado Elmar Nascimento, ali véspera do segundo turno. E aí, no momento de jantar, que você tira a máscara e conversa próximo, é que você pega o Covid. Então, a máscara é fundamental. A utilização da máscara. Protege, gente. Surte efeito. E lá atrás, se a gente conseguiu conter a onda, foi porque nós somos uma das primeiras capitais do Brasil a estabelecer o uso obrigatório de máscara, a exigir máscara no transporte público, a exigir máscara para se entrar nos estabelecimentos comerciais. Então, a gente parece chato, repetitivo, mas não é. É necessário. Da mesma forma, evitar aglomerações. Sei que as pessoas já estão, de certa forma, cansadas da Covid. É verdade. Mas nós trabalhamos muito, vimos vencendo essa guerra, essa batalha até aqui. Nós não vamos fraquejar agora. E para os jovens que estão me ouvindo, que muitos até perderam medo de pegar a Covid, porque a pandemia, é verdade, tem uma incidência maior no público mais vulnerável, acima de 60 anos, ou pessoas com comorbidades. Essa nova variante, não. Ontem eu conversava com o Zé Antônio, que é provedor da Santa Casa de Misericórdia, que já foi secretário de saúde do município, do estado, um dos profissionais da área de saúde mais qualificados do Brasil, e ele dizia do testemunho dele no Hospital Santa Isabel, que tem 398 leitos, e tinham ontem pessoas no PA aguardando para subir para esses leitos. Ou seja, praticamente em colapso. E sabe qual foi o testemunho dele? Um número maior de jovens, de pessoas de 45 anos, de pessoas abaixo de 55 anos. Que isso não era constatado na primeira onda. Então, essa nova variante, é óbvio que ela é mais agressiva, gente. Eu já disse isso a vocês. Só que quando a gente vai para as UPAs, para os hospitais, essa semana eu falo. Praticamente 100% de ocupação. Então, números mais baixos, com as pessoas em situação mais grave. Por que isso? É uma variante mais agressiva, com sintomas mais fortes. Então, pelo amor de Deus, evitem aglomerações. Lazer vai fazer de outra forma, mas não dá para ser se reunindo. Vamos nos unir para enfrentar a pandemia. Não para confraternizar. Até porque nós não temos o que comemorar nesse momento. Então, é usar máscaras, evitar aglomeração, fazer higienização. Nos ajude fazendo o seu papel, cidadão soteropolitano, cidadão baiano. E aí, se nós fizermos esse esforço em conjunto de todos... Se nós fizermos esse esforço em conjunto de todos, pode ter certeza que nós vamos vencer essa guerra. Um bom dia a todos e fique com Deus.